Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Bom, citando rapidamente, para depois a gente discutir esses arquétipos. Inclusive estou usando como referência um post da Valesca. Muito bom, por sinal, um post excelentes posts. Incrível, é incrível. E ela tá com o gancho, amiga. Você tá com... Não, eu pensei seria muita cara de pau, mas quando eu lembro dos boletos, realmente faz sentido. Não, pode fazer a propaganda. Pois é lá no @Valesca Bruzzi. Vai encontrar não apenas posts belíssimos sobre os arquétipos, mas a gente tem o curso também, mas depois eu falo do curso. Vamos falar dos 12? Ok. Então, citando muito rapidamente. Herói, fora da lei, que é o que a Malu invoca com a história da presidiária. Que a gente sabe que não é real. Eu fui enquadrada nisso daí, mas eu definitivamente não sou fora da lei, tá? Não, gente? só falando, porque sempre fica a dúvida. O pessoal pesquisa no Google, Malu já foi presa. Malu nunca foi presa. A Thalita não tá entendendo nada. Ela foi acusada, mas faltaram provas, porque as testemunhas foram sumindo no processo. Mas é um pouco do arquétipo do fora da lei já. Gente, é mentira. Depois temos, já citado pela Thalita, o mago, temos o inocente, temos o cara comum. Acho que um pouco do que o Dória tentou invocar ontem, né? Com uma roupa mais usual, né? Mais casual. Temos o cuidador, que entra um pouco na figura da mãe, que você citou. O explorador, o sábio, e até no sábio, no posto da Valesca, que é a figura de um senhor. É difícil para um cara de 22 anos passar um arquétipo de sábio. Há um motivo pelo qual eu uso barba. Não só porque eu fico extremamente sexy. Também tem isso. Mas é pra parecer mais velho. Tem que focar as caras da Thalita que não conhece a gente. Não tá entendendo nada muito bom. Temos o arquétipo do amante, OnlyFans. Temos o do bobo, o do criador e o do governante. Então seriam esses os 12 principais para marketing. O bobo é o bobo da corte? Isso, seria o bobo da corte. Que é o que eu invoco em muitos momentos. Inclusive lá no Me Conte um Segredo, é o que eu pego. Aqui também eu uso bastante tanto o bobo da corte como o inocente. Porque aqui eu venho sempre trazendo a pessoa que não sabe tudo sobre o assunto. Eu faço as perguntas mais simples, né? Eu fico tentando buscar o que o pessoal que nunca ouviu falar do tema vai pensar e perguntar. Então, eu sempre tô ali. Acho que é o inocente, não? Mas eu acho muito legal também que você não faz isso como um personagem, porque é muito seu. Você conhece a pessoa, você pergunta mesmo. Você não tem nunca esse medo de, vai achar que eu sou burra. Imagina, pra você não tá nem aí. Você simplesmente pergunta e aqui você levanta a bola quantas vezes, né, pra pessoal bater. Então, não é um personagem, é sobre realmente ser intencional na sua comunicação, né? E ser ela mesma, né? Faz sentido pra ela ser assim. Assim como faz sentido vocês usarem o bobo da corte tão naturalmente, né? Que as pessoas têm um certo preconceito. O bobo da corte é quem? É o palhação da turma? Não é. É quem consegue fazer esse processo de desconstrução e de dar risada mesmo, quebrar aquele climão numa coisa séria. Inclusive, o bobo da corte, ele entra aqui para quebrar, né, um pouco o clima e deixar as coisas mais leves. Mas no meu Instagram, como eu tenho um sex shop, e eu não quero passar a imagem, né, de da amante. Sim. Eu até, às vezes, eu encarno um pouco a amante, mas eu não quero, não é o meu foco ali. Então, eu uso o bobo da corte para quebrar isso. E eu acho que funciona muito bem, porque eu quero passar a imagem, né, em uma mensagem muito leve. Falar, olha, isso daqui é comum, isso daqui tá tudo bem, você usar. Então, vem no sentido de quebrar mesmo. Mas nem por isso você usa muito colorido, por exemplo, que estaria totalmente ligado ao bobo da corte. Então, é a sua comunicação. Por isso que eu falo que é muito legal você usar para energia e na comunicação você poder realmente se conectar com quem é o seu público, né? Usar essa energia muito na comunicação é importante. Bom, entrando nesses arquétipos, não sei se a melhor maneira de explicar é algumas características ou dando o exemplo de alguma empresa que costuma fazer patrocínio, né, anúncios dessa forma. O que vocês acham? Por exemplo, no herói, o que viria à cabeça para falar sobre esse tipo de arquétipo? A primeira coisa que vem na minha cabeça é Nike. Por exemplo, né, se você pegar, abrir o perfil da Nike no Instagram, são sempre os atletas ali em situação de combate, né? Não tá um atleta bonitinho mostrando um top, segurando um tênis, né? Olha, compre aqui esse Nike Air. Não, é sempre em situações de combate, na arena ali, no meio do jogo. E de superação, né? De superação, suor tá ali, né? Você vê que a pessoa tá em ação. A própria Mulher Maravilha é um excelente exemplo e a gente tem visto as mulheres se posicionar. Eu, por exemplo, vim com cinto, né? Então, traz muito isso também dentro da imagem desse arquétipo. Essa mulher que tem uma postura, que é poderosa, que tem o seu superpoder, que se supera, tem essa história. Mas aí, como eu falo, mesclando em todo o restante.
Então, a gente falou do sábio, do herói, falou... tem uma coisa que a Valesca fala bastante, porque agora ela tá grávida do segundo filho. E quando você pretendeu, né? Você falou, eu vou engravidar, você mudou o arquétipo que você estava evocando naquele momento da sua vida. Sim, eu tenho... É porque eu trabalho com os arquétipos e puxo isso para o marketing sem ficar, né, falando muito das aplicações na vida, porque isso aí já é, né, firula minha e tá em testes ainda na minha vida pessoal. Mas eu acredito muito piamente que a gente só é capaz de criar aquilo que a gente é capaz de ver. E eu tava numa pegada muito da heroína mesmo, porque é um arquétipo mais forte dentro de mim. Eu adoro uma dificuldade, eu adoro um problema, eu adoro caçar uma treta. Eu gosto disso, de me superar, enfim, e eu tava com uma imagem muito enrijecida, muito, muito masculina, eu tava muito forte fisicamente também, né? Você lembra quando, nesse ano? Em junho, eu tava muito musculosa. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir engravidar assim, porque eu tava pronta para dar o golpe, né? Eu tava contando pra Thalita antes de começar o programa, que meu marido queria esperar até o começo desse ano, e eu falei, não, vamos acelerar esse negócio aí. E aí, eu comecei a puxar pra minha imagem pessoal coisas que me lembravam quando eu tive meu primeiro filho. Então, a coisa do cabelão, né? Eu tava loira, com cabelo curtinho. Eu falei, não, vou voltar com o meu cabelão, que é uma coisa mais... que pra mim, né, me soa muito feminino. Mudei um pouco o meu estilo, a maneira de me vestir, a maneira de me maquiar. E foi muito natural. Eu engravidei em coisa, assim, de 20 dias. Então, assim, se funciona, eu não sei. Foi rápido, assim, Mas 20 me dias. ver muito mãe, de fato, me ajudou a engravidar. Eu acho que a correlação a tem mais a ver maternar. com sexo e gozar dentro. Com a imagem, né? Mas eu posso estar enganado também. Tem isso aí, Posso tem. enganar. A gente fez umas maratonas. De fato, Xixi é na uma cerca, apresentação tal. que pro meu marido é muito atraente. Ele me prefere assim também. Então, acho que conta. Acho que vale. conta, É entendi. válido. Mas pra dar exemplos rápidos, acho que é legal a gente até seguir a ordem. Embora a gente tenha falado de Então vai. alguns. A gente que falou só aqui você tá vendo, amor, a gente não tá. É que a gente falou os 12, né? Falamos do Fora da Lei, a Thalita até citou o caso do rebelde, que seria esse arquétipo do Fora da Lei. O que vem de marca na cabeça de vocês? Quem usa muito isso? Ítalo Marcilli, por exemplo, né, desde a circulando pandemia. no começo da pandemia sem máscara, fumando em live, Quem é que que você- quanto mais ele faz, É mais rebelde. menos se torna rebelde, porque mais pessoas vão adotando o comportamento, né? Tá ficando mais normal, o pessoal vai copiando. Exatamente. Acaba que, mas sempre que rola essa oposição, o próprio presidente, vocês vão começar a entrevistar vários presidenciáveis, né? Bolsonaro, quando ele fala uma coisa que é exatamente Ele é o totalmente oposto do rebelde senso mesmo. comum, parece que é pra implicar, né? Que é tipo, é pra ser do contra. É ariano, né, gente? O que eu enxergo como rebelde, por exemplo, é todo mundo que vai desafiar o status quo. Que Então quebra você pega, paradigma. exatamente, você tem aqui no Brasil, no caso dos bancos, você tem um oligopólio com 6 grandes bancos dominando 80% do mercado. Aí quando surge uma fintech, é sempre aquela rebeldia. A gente vai ser de graça e além disso aqui você vai ter um cartão melhor, não sei o quê, e quebra paradigma e a gente ao banco vai estar do seu lado. Tipo Nubank. Tipo o Nubank. Só que o Nubank tem um problema hoje, porque ele começou como rebelde, mas ele virou a maior do Brasil, né? Então ele já começa a ser aquele no qual os outros vão bater, entendeu? Então isso até mostra que o arquétipo ele vai mudando com o tempo, de fato. Pensando no próximo, mago. Aqui até no seu resumo, Valesca, tá? Conhecer as leis do mundo e do universo. Olha, a gente vê muito, por exemplo, em líder religioso, galera que trabalha com terapias Coach. holísticas, às vezes gosta, coaches quânticos, essa galera, né, que... Quem mais, tá, que você pensa? Então, tem o Pablo, né? Eu ia- Que entra dentro desse arquétipo, assim, mas ele não se veste como, mas a fala dele é mais pra essa linha do mago mesmo. Sim. Então puxa um pouco mais pra esse lado. Do inocente. Inocente... Ele é aquele cara que ele tá muito envolvido com o paraíso, então a gente pode pensar... Eu pensei em um aqui. O Lucas Neto. Porque ele Sim, faz conteúdo trabalha pra com criança, público né? infantil, né? Como eu tenho muitas alunas que são confeiteiras, a galera da confeitaria ama. É. É aquele mundo de cor-de-rosa. Ninguém tá pensando em caloria ali. Você não tem que pensar... Você nunca leva seu cliente a pensar em questões É o oposto de racionais no sexo, dia de amanhã. total, assim. É o que vale agora, é o prazer, é a autoindulgência, né? Seu Uhum. dia melhora quando você come um bolo. Então, é um pouco sobre isso. Mas se você pensar verdade, em as programas confeiteiras. da GNT, né, que trabalham com culinária, alguns vão muito pro arquétipo do cuidador, tipo Rita Lobo, que parece que é sua mãe ali cozinhando pra você. E alguns outros, como da... Qual que é o nome da Raíza Costa? Não sei. Ninguém aqui assiste GNT? Não. Ai, gente, quanta falta de cultura em uma mesa.
Mas, enfim, você vê aquele cenário todo colorido, Sim. todo... Parece um sonho, né? É muito do onírico que tá ali. Acho que puxa um pouco pra uma questão mais juvenil, digamos Propaganda, assim. por exemplo, para coisas de cachorro, ração. Usa muito esse arquétipo, aquela imagem da pessoa correndo, aquela leveza, o campo, o céu azul. Então, usa essa pegada, assim, meio de paraíso. É verdade. Na minha cabeça vem um aspecto mais juvenil, porque a criança é inocente, né? Conforme vai crescendo, ele vai perdendo aquela inocência. É o que se espera. Inclusive, você acha um adulto muito inocente, você fala, nossa, cara ingênuo, que bobo. Que No bom. final das contas. Mas é um arquétipo a ser explorado. Temos o do cara comum, e nessa hora já vem na minha cabeça o Thiago Nigro. É verdade. Acho que é um dos caras que mais usa esse arquétipo do cara comum e usa muito bem. E isso até mostra, poxa, se o cara comum conseguiu fazer o que ele fez, né? Será que eu não vou conseguir? Falando da política, por exemplo, o Lula começou assim, com o cara comum. E aí, quando Acho ele... que todos os políticos, eles tentam pegar um pouco desse arquétipo, porque Mas quando vai convence muito, né? Eu sou como você. Mas quando vai mesmo para o front, aí ele já pega essa linha do governante. Né? Aham. E teve uma virada muito forte, né? No caso, se a gente pensar Lula, porque se a gente pensar nos debates, quando eu praticamente, acho que eu nem tinha nascido ainda, que era Collor e Lula, o esforço era trazer o Collor para o cara comum. Então, eu lembro que o Boni até assumiu isso na biografia dele, né? Que eles borrifavam na cara do Collor para parecer que ele estava suado, arregaça as mangas no debate e tal. E o Lula, ele só conseguiu, de fato, chegar à presidência quando ele se apresentou como um governante. Sim. Porque enquanto ele estava falando Petrobras, e, né, com aquele jeitão, aquela Na barba roupa. desgrenhada, não dá, gente, não vira presidente. Aí ele teve todo aquele rebranding, aquele reposicionamento, que com certeza foi pensando, né, qual é a imagem de um governante, aí virou governante de fato, né? Então, tem todo... No marketing político é genial, assim, você vê de que maneira as imagens são colocadas. A Time, para quem é curioso, né, dá uma olhada na revista Time, é impossível você ver capa da Time sem ver qual é o arquétipo claramente que está ali na capa da revista. E os governantes estão sempre posicionados como governantes. Aquela cara de baixo para cima, uma luz mais dura no estúdio, que aí já dá... Você já sente a autoridade antes mesmo, né? De a pessoa começar a falar. E o do governante, né, a gente já pulando aqui tudo, mas ele é para quem quer trabalhar com um ticket A, por exemplo. Um high ticket, né? E legal vocês falarem sobre posicionamento e sobre até a forma de falar, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes, que principalmente para quem trabalha com imagem na internet, é muito complicado você querer vender alguma coisa e passar autoridade se você assume todos as características de um cara comum, por exemplo. Porque não passa autoridade, a pessoa não consegue confiar, É um né? cara comum. É um cara comum, exatamente. Mas vocês fazem isso com maestria. Hoje em dia, a gente faz, mas ao mesmo tempo, eu mesclo muito bem. Então, eu me visto bem enquanto eu dou uma risada e falo alguma coisa errada. Mas eu não falo sempre errado. E antes eu falava sempre errado. E isso faltava um posicionamento e uma autoridade. Eu não convencia tanto quanto eu convenço hoje. Porque eu tive essas mudanças propositais para que eu pudesse, de fato, conseguir também me apropriar dessa potência, né? Porque eu acho que no início eu tinha essa potência e, ao mesmo tempo, eu não só não conseguia convencer o outro, como eu não me convencia. Então, tem toda essa mescla que faz muito sentido.